A poeira seca se elevava no ar quente da tarde enquanto Luzia caminhava lentamente até sua varanda. Os olhos escuros, perdidos no horizonte chamuscado pelo sol. Viúva silenciosa, mais sombra do que figura entre as paredes da pequena vila. Ela carregava em seu peito segredos tão antigos e profundos quanto as planícies ao redor. Nada se movia sem seu conhecimento. Nada escapava ao seu olhar calmo. Ali onde vento sussurrava histórias que poucos ousavam lembrar. Sua presença acalmava e, ao mesmo tempo, despertava um respeito mudo e desconfortável. A vila, encravada entre morros áridos e o riacho que mal corria no final do vale, era um amontoado de casas rústicas e sonhos desfeitos, onde o silêncio era mais frequente que as palavras. O ar carregava o cheiro de terra revolvida e corpos cansados, e a desconfiança. Era o manto invisível que cobria cada alma. Os vizinhos evitavam contato com Luzia. Suas histórias sussurradas a respeito de seu passado obscuro a mantinham isolada e envolta num manto de solidão que parecia impenetrável diante do sol ardente e das longas noites geladas. Todos os dias, Luzia seguia uma rotina metódica: cuidar do pouco que restava do antigo rancho, alimentar os poucos animais que sobreviveram às secas e noites solitárias, e manter sua casa impecável na aparente segurança do isolamento. Suas mãos eram firmes, apesar da delicadeza que a vila julgava frágil. Por trás do silêncio endurecido, havia uma alma que conhecia mais do que deixava transparecer. Uma mulher que lidava com a memória cortante da perda e a sombra eterna dos tempos turbulentos da fronteira. Naquela mesma tarde, nuvens carregadas no horizonte anunciaram o prenúncio de uma tempestade mais agressiva. Um bando de bandidos cruéis surgiu do nada, montados em cavalos famintos, olhos brilhando de ganância e crueldade. Eles invadiram a vila como um vendaval, com planos escusos para extorquir e manipular os moradores, reduzidos a silêncio pela ameaça velada. Os corpos solitários e os olhares aflitos se multiplicavam, mas os bandidos fixaram suas atenções numa figura destacada: Luzia. Acreditavam que sua reserva era sinal de fraqueza, um alvo fácil para subjugar. Com passos lentos e vozes ameaçadoras, eles se aproximaram da casa dela naquela mesma tarde, lançando provocações e tentações cruéis, querendo dobrá-la à sua vontade. Luzia, porém, não cedeu à pressão. A impressão que deixava era de uma frágil flor à mercê do vento forte. Mas ela abrigava dentro de si uma calma cortante, um olhar que penetrava as sombras e uma determinação feita de aço silencioso. Sua resposta era tão fria quanto a pedra dos morros, desconcertando aqueles que esperavam ver insegurança. A tensão entre a aparente delicadeza da viúva e a investida prepotente dos bandidos crescia no ar rarefeito da vila. As palavras não ditas flutuavam pesadas, como o presságio de tempestade iminente. Cada gesto de Luzia carregava uma profundidade invisível, como se sua alma tocasse segredos ancestrais guardados pela cultura apache, um conhecimento antigo que pouco a vila poderia imaginar. Os bandidos, impacientes e irritados pela resistência inesperada, apertaram o cerco, crentes de que seus punhais e pistolas seriam suficientes para quebrar a mulher. Então, quando um dos invasores se lançou para um avanço mais agressivo, subestimando o silêncio e a calma de Luzia, algo mudou na atmosfera. Num movimento fluido, preciso e mortal, que traiu anos de treino invisível àqueles olhos ignorantes, Luzia reagiu com uma habilidade letal que fez o silêncio na vila se transformar em um grito contido de surpresa.
O agressor cambaleou, ferido e atônito, e o restante dos bandidos congelou, passando da confiança à irritação desesperada. Aquele instante, intenso e carregado, marcou uma virada irrevogável. Luzia não era o alvo fácil que imaginaram. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol mal hábeis deixava o céu da vila, lançando sombras longas e retorcidas pelas ruas vazias, quando os bandidos começaram a espreitar com mais cuidado a casa de Luzia. O medo que antes corria solto pelas veias, agora era substituído por uma mistura fria de curiosidade e desconfiança. Eles não tinham esquecido a habilidade implacável da viúva silenciosa, aquela mulher que, para eles, era um enigma envolto em silêncio e aço. Suas presas tinham um segredo que ainda não conseguiam decifrar. Durante o dia, passavam pelas ruas com olhares que pesavam como pedras no chão seco. Seguiam-na de longe, observando cada gesto, cada respiração que Luzia permitia perceber. Mas a viúva, quieta como as planícies após a tempestade, não os enfrentava de frente. Ela escolhera as sombras, as frestas entre as tábuas de sua velha casa e as sombras dos morros. Conhecia cada caminho, cada recanto onde a luz não chegava. Usava as memórias daqueles ensinamentos antigos para se esconder e se proteger. Os bandidos batiam nas portas vizinhas, ensaiavam provocações, mandavam mensageiros para arrancar informações. Um jogo perigoso, onde Luzia conhecia todas as peças e seus movimentos, mesmo sem se mexer. Enquanto a tensão criava uma nuvem espessa sobre a vila, uma chama tímida acendeu-se na figura de um jovem caçador chamado Miguel. Ele era um rapaz simples, com olhos atentos e coração aberto. Diferente dos outros, não via em Luzia um monstro, não com armas, mas com empatia. Certa manhã, ele se aproximou da cerca que cercava o pátio da viúva, o ar quente tremulando entre eles. "Luzia!" chamou ele, a voz baixa, carregada de respeito. "Por que se fecha assim? O que esconde que nos faz tão temerosos?" Ela não respondeu. Seus olhos escuros desviaram-se brevemente antes de se fixar no chão, como se cada palavra precisasse ser pesada, com medo de se partir. Miguel não insistiu, apenas ficou ali. Um guardião mudo que oferecia companhia sem pressionar. Mas o bando não podia permitir que essa paz improvável crescesse. Um riso cruel cortou o ar, junto com os passos pesados dos capangas do bando, marchando em direção ao atalho que Miguel costumava usar para espreitar a casa de Luzia. Antes que pudesse recuar, uma força o agarrou, prendendo-o com cordas ásperas e olhos frios que não conheciam misericórdia. As palavras finais daquele encontro foram um aviso cruel, que se espalhou como fogo pelo vento seco. "Se a viúva não entregar o que temos pedido", ouviu o jovem em voz áspera, "ela vai te perder para sempre." Quando as cordas apertaram seus pulsos, Miguel soube que seu silêncio seria um grito preso em outrora. Ele se transformara na moeda indispensável para pressionar Luzia. O preço sobre a mesa de um jogo que ela não escolhera jogar, mas que agora a invadia com as garras afiadas da ameaça. A viúva, sozinha em seu quarto,
sentiu o peso da ausência. O silêncio dela agora não era mais uma defesa, mas um grito preso nos cantos frios do coração. Em seu interior, a calmaria ancestral dos guerreiros Apache se revolvia, despertando memórias de batalhas, estratégias, de um código silencioso de honra e sobrevivência. Sem hesitar, Luzia começou a preparar-se, não com armas à vista, mas com cada conhecimento, cada truque aprendido em suas longas noites de treino. Ela sabia que o confronto direto só traria morte e destruição, para ela e para a vila, e ainda assim planejava virar o jogo usando a astúcia e o terreno a seu favor. Aquele bando devia aprender a temer o silêncio que escondia o rugido de um furacão. Enquanto a vila entornava-se entre o medo e a esperança, os moradores observavam, calados, divididos entre a curiosidade que pulsava pela veia da resistência e o pavor diante do que estava por vir. Sussurravam acerca de Luzia em tavernas mal iluminadas. Os olhos seguindo sombras longas pelas ruas quando a noite engolia a luz do sol. Aquela mulher que se recusava a falar, agora falava alto em cada movimento calculado, em cada gesto que criava uma rede invisível de desafios e armadilhas para os bandidos. Os ataques ainda eram pequenos. Cães envenenados atropelavam em silêncio. Cabos de laço desapareciam misteriosamente. Suprimentos sumiam num piscar de olhos. Mas haviam se tornado estranhamente eficazes. E entre eles, Miguel, preso e encurralado, suportava o medo que imobilizava o corpo, mas não matava a esperança, que mesmo diminuta, insistia em brilhar nas sombras de seu olhar. Era a única chama que Luzia precisava para erguer uma resposta mais feroz. A noite caiu como uma promessa amarga, enquanto o céu estrelado esqueceu de brilhar sobre a vila. Nas sombras das casas, Luzia olhava para o fogo trêmulo da lareira, a mente rodando planos sombrios e perigosos. Cada suspiro carregava o peso do que estava para vir. O bando continuava a espreitá-la, mais próximo a cada dia, cegos para o desgaste que começava a surgir em seus próprios rostos cansados e marcados pelo sol impiedoso da fronteira. Eles não sabiam que a viúva silenciosa não era a presa. Era a tecelã da armadilha prestes a se fechar. E então, num instante frio e sem aviso, os bandidos capturaram Miguel para usar como moeda de troca, pressionando Luzia a se render e abandonar a calma letal que mantinha até então. A vila congelou diante da notícia, e no céu a lua alta parecia escurecer, anunciando que a tempestade ainda estava longe de passar. Luzia sentiu o peso do silêncio como uma lâmina contra a pele, enquanto a escuridão da noite envolvia cada canto da vila. Seu olhar se fixou no vazio da estrada que levava para onde Miguel fora levado. Uma promessa de perigo e desafio. Não existia espaço para dúvidas, não quando a vida dele pendia na ponta da lâmina da incerteza. Sem palavras, sem ruído, ela se levantou. O silêncio que a acompanhava agora era um prenúncio de tempestade. Ela percorreu o terreno com passos leves, cada movimento calculado e preciso, como o espírito moldado por memórias ancestrais. As árvores secas se alinhavam, criando sombras talhadas pela prata do luar, e Luzia tornava-se parte do próprio terreno, fundida ao vento que sussurrava antigas canções Apache. Em sua mente, reverberavam as lições dos guerreiros que a treinaram. Conhecer o terreno, usar o medo do inimigo, tecer invisíveis armadilhas entre a aridez da fronteira, sem pressa,
mas com intuito firme, iniciou a preparação da emboscada. Amarrava cordas finas entre galhos tortuosos, espalhava espinhos colhidos nas planícies próximas, escondia poços ocultos com folhas e galhos, projetava obstáculos naturais como se fossem sentinelas mudos prontos para atacar. O rancho abandonado nas redondezas se tornava seu poste de observação. A única luz, um fogo controlado que lançava sombras trêmulas no solo. Não havia espaço para erros. Os bandidos, por sua vez, começaram a sentir a transformação do jogo. O jovem caçador, ainda em cativeiro, percebeu através das brechas da madeira a tensão que crescia lá fora. Ecos de passos que não eram comuns. Armadilhas invisíveis que apagavam a audácia dos invasores. Em silêncio, Miguel rezava pela coragem da viúva, pela fé naquela força que ele ainda não compreendia totalmente, mas que pressentia. Uma tempestade vinda do passado. Uma mulher que sabia lutar com as sombras. Enquanto Luzia se movia como uma sombra entre os penhascos, seus sentidos se aguçavam. O silêncio era sua aliada mais fiel, e o barulho do bando aproximando-se, uma ameaça constante. Ela deixava rastros falsos, criando ilusões com frequência e distância, forçando-os a calcar áreas que conhecia de cor, onde a terra traía o peso dos passos e a vegetação denunciava a presença. Os sentidos alertas, ela aguardava o momento certo. Mas na aparente desordem do grupo, uma presença distinta crescia como uma sombra mais densa e fria. O líder dos bandidos. Ele caminhava com a confiança cruel de quem carrega segredos profundos. Seus olhos eram uma lâmina afiada, marcada por memórias que não se apagavam tão facilmente. Havia um entendimento sombrio entre ele e Luzia, não apenas do que se passava ali e agora, mas de histórias enterradas, conexões quebradas pela traição do tempo. Quando ele deixou para trás uma arma, caída perto de um arbusto seco, a viúva não precisou de mais para notar o traço gravado no cano. Um símbolo conhecido, um velho emblema associado à tribo Apache, que a ensinou a caminhar nessa terra. O ferro frio guardava um segredo que ardia como uma cicatriz. A perseguição, pensou Luzia, transcenderia o físico para invadir o território do passado, onde feridas velhas e amores destruídos flutuavam como fantasmas. Apesar da ardilosa preparação para libertar Miguel, o perigo parecia apenas crescer. Cada armadilha, cada passo sigiloso, fazia o laço apertar-se. O inimigo não era apenas um grupo de desordeiros. Naquele líder havia uma intenção, clara e pessoal. Luzia sentia o peso da história como um açoite. Ele sabia de onde vinha, sabia demais. E o símbolo na arma não era um mero acaso, mas um aviso. A guerra não acabara com o silêncio da viúva. Em um arrimo de força, Luzia libertou Miguel na madrugada fria, entre suspiros contidos e avisos sussurrados para que fugisse, enquanto ela se escondia na sombra de um penhasco. Mas a fuga do jovem serviu apenas para intensificar a fúria dos perseguidores, que agora se espalhavam como lobos enfurecidos pelo terreno. O jogo mudava desigualmente. A vila toda parecia palpitar no compasso dessa perseguição. As noites acordavam mais longas, e o brilho das estrelas parecia um silêncio cúmplice ao redor da vila que respirava medo e esperança. A essência de Luzia era agora uma teia, invisível envolvendo os inimigos. Para os bandidos, a viúva era uma armadilha viva, um enigma mortal. Para ela, a sobrevivência era uma dança cuidadosa entre passado e presente, entre sangue
e honra. E então, numa clareira ao longo da trilha frequentada pelos bandidos, Luzia encontrou a pista decisiva, o símbolo da tribo Apache, gravado no cano da arma, um elo sombrio e pungente que ligava sua antiga casa aos homens que a caçavam. O que ela mais temia talvez estivesse emergindo das cinzas do tempo, trazendo à tona não somente sua habilidade letal, mas a verdade oculta que poderia mudar o destino tanto dela quanto daqueles que ousavam persegui-la. Com esse peso na alma e a caçada crescendo em intensidade, Luzia compreendeu que a próxima batalha não seria apenas pela sobrevivência do jovem, nem pela tranquilidade da vila. Seria uma luta por sua própria identidade, marcada por séculos de dor e resistência. E assim, com os olhos que guardavam a frieza das noites ancestrais, ela seguiu adiante, preparada para o que viesse. Enquanto a lua alta iluminava o cenário da perseguição, a sombra do líder dos bandidos se projetava sobre o símbolo, e a vila inteira prendeu a respiração, sabendo que o duelo entre passado e presente estava prestes a se tornar inevitável. As primeiras luzes frias da alvorada mal conseguiram romper o véu espesso da noite, quando corpos se moviam furtivos nas sombras da vila. Luzia permanecia imóvel na soleira de sua porta, o rosto escondido sob o capuz que deixava ver apenas os olhos escuros e cortantes, guardiões de toda uma vida de segredos. Seu passado se desenrolava diante dela, vivo e pulsante. Cada memória um fio invisível que tecia a complexa rede de sua força silenciosa. O sol começava a atingir o céu com os tons pálidos do amanhecer, quando ela se lembrou do rigor daquele treinamento ancestral, numa terra onde a essência da sobrevivência era sangue, suor e honra. O suor que escorria pelo rosto queimado pelo sol, as cicatrizes que falavam mais alto que qualquer palavra, o silêncio imposto por perdas profundas. Luzia não era apenas uma viúva. Era uma guerreira forjada por guerreiros Apache, uma filha da fronteira com raízes tão profundas quanto o deserto que abraçava sua alma. Naquela manhã, o rancho que ela chamava de lar parecia um tabuleiro de xadrez, onde lâminas não eram as únicas armas. Havia sombras que se moviam com intenções ocultas, fragmentos de aliança maleáveis como o vento quente que soprava entre as pedras. Um grupo dentro do bando dos bandidos, ávido por poder, começava a ranger, dissonante e perigoso. Luzia sentiu essa fissura antes dos próprios homens que a atormentavam. Olhares trocados, cochichos nervosos, um sussurrar que sugeria traição e disputa. Foi nesse terreno instável que ela iniciou sua teia sutil. Aproximou-se de alguns rostos ambíguos, conheceu os nomes que se escondiam atrás da máscara cruel do bando. Palavras medidas, olhares dominados por intenções difíceis de decifrar. Oferta de um acordo temporário. Nada que trocasse sua liberdade, mas o suficiente para semear dúvida e ganância. Enquanto a borda da vila começava a se agitar com murmúrios e suspeitas, a memória de uma mulher de olhar acerado e presença imponente, veio à tona na mente de Luzia. O passado, sempre um espectro sorrateiro, havia lançado sua sombra novamente. Essa antiga companheira, forjada nas mesmas chamas violentas que lhe moldaram, chegava com um propósito. Não um acaso, mas uma mensagem embrenhada em códigos antigos, palavras veladas que apenas Luzia poderia decifrar. O ar parecia mais denso naquela manhã, como se o próprio vento quisesse sussurrar segredos ancestrais. Luzia retirou do fundo de seu bolso
um pedaço de papel amarelado, os símbolos rabiscados entalhados por mãos hábeis em tempos em que cavalos e flechas ditavam o compasso do destino. Ela leu a mensagem com os olhos semicerrados, cada palavra reverberando como um batuque distante no peito. O líder dos bandidos não fora enviado por mera ganância, mas sim por um inimigo poderoso, interessado em apagar tudo o que Luzia representava. À medida que assimilava aquelas letras, uma sombra de vulnerabilidade cruzou seu semblante. O peso da jornada estava cristalizado ali. Não apenas a luta pela sobrevivência, mas a guerra silenciosa para preservar uma identidade quase esquecida. Em silêncio, permitiu que os reflexos do passado brilhassem uma única vez, revelando seus verdadeiros motivos. Em um gesto improvável, sua mão buscou aquela do jovem caçador, Miguel, soberano de uma esperança ainda frágil. Contou-lhe sua história, não com muitas palavras, mas com olhos que falavam mais que discursos. Expôs seu íntimo desejo. Não a vingança pela própria perda, mas a busca por paz e justiça num mundo que insistia em provar a todo instante seu lado mais cruel. A firmeza naquele momento, a entrega de sua alma para alguém que via além da viúva silenciosa, foi a primeira fissura em seu isolamento de aço. O relógio da vila parecia desacelerar quando a noite começou a descer, tomando conta das ruas onde o medo se enraizava. Entre os sussurros e sombras, os bandidos tramavam seu próximo movimento. Sem alarde, preparavam um ataque surpresa à casa que ela insistia em chamar de lar. As trevas vinham armadas, trazendo consigo a promessa de violência e confronto. Luzia sentiu o ar se espessar, a tensão pulsando nos poros de sua pele, enquanto a lua alta lançava um manto prateado sobre as linhas tortuosas do rancho. Suas mãos, firmes e calejadas, agora comprimiam as poucas armas e armadilhas cuidadosamente posicionadas. Cada detalhe estava pensado, cada passo calculado na escuridão. O silêncio que ela carregava desde a morte do marido agora não era mais apenas silêncio. Era força vibrante, uma intenção irredutível que ecoava através das noites estreladas. Luzia estava pronta, a viúva treinada pelos guerreiros Apache, a mulher cuja alma guardava as cicatrizes e a honra de uma cultura resiliente, enfrentaria a tempestade que se armava. Então, como um sopro gélido vindo do passado, uma sombra surgiu na margem da vila. A mulher de mirada cerada reaparecera, e em suas mãos carregava o destino. Uma mensagem codificada, entregue sem palavras. Um prenúncio claro de que a guerra estava longe do fim. Enquanto as chamas da fogueira tremeluziam contra as paredes, Luzia engolia o medo e deixava que a determinação invadisse cada fibra sua. O jogo preparava-se para virar, e o próximo capítulo dessa longa saga dizia respeito a ela, as alianças que faria, e a coragem escura que transformaria o medo em vitória silenciosa. A mensagem estava na mão da mulher, de olhar acerado, que agora caminhava ao lado de Luzia por entre as sombras do rancho. Seus passos silenciosos mal deixavam vestígios na terra seca, enquanto o sol de meio-dia forjava linhas duras sobre a paisagem. Luzia sentiu o peso daquele papel amarelado, as marcas de tinta quase pulsando sob seus dedos calejados. O conteúdo não era apenas um aviso. Era uma sentença, uma peça de um jogo maior que ela tentava há tempos vencer. O líder do bando não foi enviado por simples ganância. Leu em voz baixa, como se temesse quebrar o delicado equilíbrio do momento. Ele é o emissário de um inimigo poderoso que quer apagar tudo o que você representa.
As palavras pareciam ecoar do passado, carregadas por um vento que só Luzia podia sentir. A mulher que caminhava ao seu lado lançava olhares severos, braços cruzados. A expressão uma mistura de preocupação e determinação. Juntas, elas começavam a costurar planos, movendo-se na cadência das antigas estratégias que impostas por anos de luta e perda. À medida que assimilava a verdadeira dimensão da ameaça, Luzia percebeu que sua primeira linha de defesa não seria mais a vingança fria, mas sim a proteção de algo mais precioso que sua própria vida. Um sonho tênue de paz e justiça. Vulnerabilidade lhe apertou o peito, uma ferida exposta que poucas vezes deixou aparecer. Foi naquela hora que buscou o jovem caçador, Miguel, cujos olhos carregavam uma esperança rara naquele lugar esquecido pelo tempo. Quando suas mãos se tocaram, algo se quebrou e se refez. Em um gesto incomum para uma viúva de poucas palavras, Luzia abriu seu coração em fragmentos precisos, compartilhou sua história, sua solidão, a morte que a calara e o fogo que ainda ardia dentro dela. Não por raiva, mas pela necessidade de justiça e equilíbrio. Miguel, com seu olhar aberto e sincero, aceitou a confiança com a reverência de quem reconhece uma alma que luta para se libertar. E o rancho parecia tomado por uma quietude incomum, como se a própria terra estivesse contendo o fôlego, preparando-se para o que viria. Enquanto as chamas da lareira, trêmulas, lançavam sombras inquietas, a vila ao redor diminuía a agitação, o que parecia ser preâmbulo para uma tempestade silenciosa. Luzia e sua aliada, agora unidas por um propósito urgente, traçavam sua estratégia com precisão fria. Aproveitar a confusão no interior do bando, a divisão crescente, formar alianças tênues e afiar suas táticas de combate nas sombras da madrugada. O tempo corria rápido e as horas se esvaíam como areia entre os dedos. Cada gesto era medido, cada palavra dita em voz baixa para evitar o alcance dos ouvidos traiçoeiros. Luzia sabia que teria apenas uma chance para virar o jogo, enquanto a linha invisível da batalha se estreitava em torno de sua casa. Os preparativos envolviam não só a força das armas visíveis, mas a inteligência que só anos de aprendizado e campos de batalha poderiam ensinar. Em meio ao esforço constante para manter o controle da situação, um instante de calma inesperada se revelou. Luzia, no que parecia ser uma confissão silenciosa, compartilhou com Miguel seus verdadeiros anseios. Não um coração endurecido pela vingança, mas sim uma alma que buscava restaurar uma justiça esquecida, reconstruir o que o ódio tentava destruir. Ali, entre sombras e suspiros, um fio de humanidade se tecia, fortalecendo ambos para o que parecia inevitável. E então veio a noite, com sua capa negra e estrelas ocultadas por nuvens pesadas. O silêncio tornou-se tenso, repleto de ameaças invisíveis, enquanto os bandidos se preparavam para desferir um golpe decisivo. Luzia sentiu o ar vibrar, o cheiro da terra misturado à fumaça distante e ao medo latente. E ela apertou o cabo frio da arma que repousava ao seu lado, as mãos firmes e os olhos fixos no horizonte escuro. A vila dormia sob a vigília de um perigo iminente, alheia à tempestade que se armava nas sombras. O som dos cascos e dos sussurros traiçoeiros começava a invadir o ar, enquanto a expectativa roçava a pele como uma lâmina afiada.
J. Luzia sabia que aquela noite não seria apenas uma luta por sobrevivência. Seria o ponto onde todas as peças finalmente se encaixariam. O jogo de paciência e silêncio estava prestes a explodir em confronto. E enquanto a lua se escondia entre nuvens densas, um frio cortante percorreu a espinha da viúva silenciosa. Cá. De repente, um movimento na escuridão chamou sua atenção. Uma sombra se destacava entre as figuras que se aproximavam da vila. A mulher de olhar acerado, a antiga companheira, a mensageira do passado, reaparecera no limiar do rancho. Ellie, em suas mãos, não havia mais palavras, apenas um olhar firme que dizia tudo. A guerra estava longe de terminar, e o próximo capítulo da batalha estava prestes a começar. A tempestade prestes a ser desatada tinha uma única promessa: a luta final pela alma daquela terra e da viúva treinada por guerreiros Apache. E então, com o silêncio quebrado apenas pelo sussurrar do vento e os passos dos inimigos à espreita, o ataque surpresa aos domínios de Luzia começou. A noite caiu sobre a vila com um manto pesado demais para a frágil esperança ainda soprando entre as casas. Na escuridão que engolia as ruas, os passos dos bandidos tornaram-se ecos constantes. O som dos cascos batendo contra a terra seca, se mesclando à respiração controlada de Luzia e seus aliados. A viúva, silente como as antigas sombras das montanhas ao redor, movia-se com a destreza de quem habita o silêncio e conhece cada pedra deste terreno árido. Uma rede de armadilhas invisíveis pulsava sob o solo, fios tensos, escondidos entre galhos retorcidos e poços. Disfarçados sob folhas e galhos secos, Luzia dirigia a montagem com um olhar certeiro, acenando aqui, orientando ali, cada gesto carregado da precisão aprendida em ferrenhos treinamentos com os guerreiros Apache. O ar frio da madrugada parecia se aquecer com a tensão contida. Ela sabia que não poderia subestimar cada incursores. Um passo falso e a vitória se dissolveria em sangue e desespero. Quando os primeiros bandidos, confiantes e ruidosos, cruzaram a linha da propriedade, foram recebidos por um silêncio cortante. O terreno traiçoeiro dobrou a audácia deles, arrancando suspiros perdidos no ar e tropeços abafados. Uma das armadilhas se fechou num estalo seco. Um deles caiu, brutalmente parado por um laço invisível que o imobilizou, antes que pudesse gritar. Assustados, os invasores passaram a andar com mais cautela, pisando mais leve, desconfiando da própria sombra. Entre os passos dos atacantes, uma figura se destacava, o líder do bando. Seus olhos carregavam a frieza de quem não esquece, não perdoa. Ele avançava com um lento sorriso cruel, atento a cada movimento, como quem antecipa o fim de um jogo já perdido para o adversário. A diferença entre ele e os outros estava nos segredos que o peso da história lhe concedia. Segredos que Luzia conhecia, pois havia partido do mesmo solo espiritual, mas escolhido caminhos que agora os opunham. No instante em que a aproximação crescente ameaçava romper a teia de proteção, o líder lançou uma arma, caindo perto de um arbusto ralo. Luzia, agachada atrás de uma elevação de pedra, não precisou se mover para reconhecer o símbolo gravado no cano de ferro envelhecido. Um desenho antigo, carregado de significado. A marca da tribo Apache, a quem ela deu seu sangue e a quem jurara lealdade. O confronto não era somente físico, mas uma batalha que ecoava do passado, entre memórias e traições enterradas sob a poeira do tempo.
Enquanto o bando distribuía-se pelas armadilhas recém-armadas, Luzia manteve seu silêncio, sua respiração em sincronia com o pulsar da terra. Seu movimento era a antecipação silenciosa da tempestade que estava por vir. Sabia que libertar Miguel seria apenas o primeiro passo numa sequência de desafios que poderiam ceifar amigos, destruir a vila e, quem sabe, sua própria alma. Mas a presença do jovem preso era a chama que a inflamava contra o medo. Na calada da noite, um momento breve e tenso trouxe a libertação do caçador. Luzia, ágil como uma sombra, cortou as cordas que o amarravam, suas mãos calejadas trabalhando com a mesma delicadeza e firmeza. Miguel mal teve tempo de absorver a ação, antes de um suspiro sussurrado, carregado de urgência, o convocar para fugir. Desaparecer antes que o vento levasse o som do alarme. Porém, o resgate silente apenas inflamou a ira do bando. A fúria dos perseguidores tornou-se uma onda sem freio, espalhando-se pelos arredores como lobos famintos e enfurecidos que sentem seu território ameaçado. Luzia sentiu o espaço da vila se estreitar em torno deles. As ruas, as colinas, até mesmo o sussurro das árvores pareciam conspirar, fechando-se numa prisão invisível. O silêncio carregado da escuridão quebrava no estalar distante de galhos, no entrelaçar dos passos que tentavam seguir os rastros de Luzia. A viúva conhecia o solo como ninguém e brincava com as aproximações, espalhando falsas trilhas, fazendo-o inimigo tropeçar enquanto se escondia nas sombras mais densas, onde o tempo parecia se interromper. E entre essa dança de predadores e presa, o líder persistia. Sua presença crescia, como uma nuvem negra à espreita. Os olhos dele, afiados por antigas dores, testemunhavam uma luta antiga, não apenas pela carne e pela terra, mas por ideais despedaçados e cicatrizes que nenhum rosto ousava revelar. Aquela perseguição prometia muito além do sangue derramado. Entrava em território sagrado, onde cada passo carregava o peso de uma herança resistindo ao esquecimento. A vila, mesmo imersa no medo, observava silenciosa. Cada morador sentia na espinha a tensão crescente, o pulsar do iminente confronto que poderia mudar tudo, para sempre. Luzia tecia sua teia com paciência e estratégia, uma guerreira ancestral que fazia do silêncio sua mais letal arma. E, nessa noite que parecia prolongar-se nas entranhas do tempo, após libertar Miguel e sentir a fúria dos inimigos crescer, Luzia cruzou com o símbolo gravado na arma e soube. Esse não era um simples ataque de bandidos. Era o início de um duelo antigo, de voltas e reviravoltas do destino, que a ligavam a um passado sombrio, onde honra, sangue e vingança se entrelaçavam como as flechas lançadas. O confronto final se aproximava. Antes que a tempestade caísse sobre a vila e suas esperanças tremessem, uma armadilha inesperada se fechou. Luzia foi capturada propositalmente, tomada para proteger o povo que silenciosamente começava a admirar sua força. Agora cercada de inimigos e cativa, o momento da verdade se aproxima. O silêncio da viúva foi quebrado pela escuridão das grades que a prendiam. Luzia sentia o peso do silêncio perverso nas sombras frias da cela improvisada. Cada noite ali dentro era um teste de resistência, onde o verbo era arrancado pela força bruta e a alma lutava para não se quebrar. As paredes úmidas pareciam apertar, tentando roubar-lhe o último sopro de dignidade.
O aço das correntes mordia sua pele, mas não seu espírito. Ela mantinha o olhar fixo no vazio, o silêncio absoluto tornando-se seu escudo mais impenetrável. Nenhuma palavra escaparia dali. Nenhuma. Os guardas espreitavam, voltando sempre com perguntas cortantes, ameaças veladas e olhares que queriam arrancar segredos. Tentavam quebrar seu medo. Tentavam estabelecer uma vantagem que Luzia nunca cederia. A viúva sabia que não havia ferida que resistisse a uma confissão forçada, mas o seu silêncio era uma armadura ancestral, ensinada por guerreiros que sabiam que a verdadeira guerra se dava muito antes do confronto físico. Não cedeu, nem uma palavra sequer. Enquanto o tempo parecia se arrastar naquela prisão fria, a mente de Luzia não estava presa. Movia-se livre, deslizando por entre anos de aprendizado, estratégias de sobrevivência e táticas esquecidas pelos homens que a cercavam. Moveu-se em silêncio como um rio subterrâneo, invisível, profundo e potente. Suas mãos, ainda marcadas pelas cicatrizes do passado, traçavam no ar os passos da fuga iminente. Cada detalhe estudado por ela, desde as rotas pouco percebidas até o momento de ação que transformaria a captura em liberdade. Do lado de fora, enquanto a noite engolia os sons e a vila parecia estar em suspenso, Miguel aglutinava nos seus ombros o peso da responsabilidade. O jovem caçador, que antes hesitara, agora aramara um movimento de resistência silenciosa. Um pequeno grupo formado por moradores que admiravam não só o mistério de Luzia, mas sua coragem quase mítica. Olhos antes cobertos pelo medo começavam a brilhar com uma chama de esperança nas trevas. Miguel liderava a passos lentos, olhares cuidadosos, sempre atento para não despertar o bando que rondava as ruas como lobos sedentos. Ele caminhava entre homens e mulheres comuns que carregavam suas próprias cicatrizes, a seca, a perda, o cansaço. Mas ali, naquele momento, uma ideia comum os unia. Luzia não era apenas uma viúva, era a força silenciosa que a vila precisava. Ela era a guerra que nascia do silêncio. Miguel compartilhava com eles a imagem da mulher que ele aprendera a enxergar além do não dito. Viu sua alma exposta no brilho das poucas vezes em que a viu olhar para ele, mesmo que com resistência. Os passos em direção à cela eram cuidadosos, planejados. A vila toda parecia prender a respiração, como se cada folha seca pudesse entregar o segredo do resgate. Miguel olhava para o céu sem estrelas, abraçava uma coragem que até pouco tempo não sabia que possuía. Ele não era um pistoleiro, nem um herói forjado em batalhas. Era um simples homem que acreditava numa justiça silenciosa, nas lições que Luzia lhe ensinava sem dizer uma palavra. Luzia, do seu lado, sentia a aproximação da atitude certa e do instante exato. A noite era sua aliada e o silêncio seu escudo. Quando a porta rangeram, tentando intimidar, ela fechou os olhos por um segundo. Visualizou as linhas da cela, as correntes que poderiam ser contornadas. Um plano sutil, feito de paciência e anos de espera, finalmente a faria dançar na sombra. Na madrugada, enquanto o bando dormia o sono enganoso dos que ainda acreditavam na vitória fácil, Luzia aproveitou o momento. Os fios invisíveis dos seus dedos se moveram leves, cortando o ar com a destreza de uma serpente ancestral. As correntes trêmulas cederam, uma a uma, sem alarde, sem chamar a atenção dos guardas. Foi um sussurro, um invisível movimento que desfez a prisão.
Luzia saiu do cárcere como uma sombra que se dissolve na escuridão da noite. Miguel estava esperando, o coração batendo firme, olhos dilatados pela tensão e pela esperança que carregava. Não disse uma palavra. Sua respiração se encontrou com a dela, um pacto silencioso de aliança. Mal tiveram tempo para um suspiro antes de escutarem os primeiros passos. Batedores do bando que já pressentiam o desespero da fuga. Luzia segurou a mão do jovem com firmeza. Cada instante era uma fração rápida, cada momento uma batalha pela vida. Pelas estreitas trilhas do terreno ressequido, correram como se o vento pudesse levá-los, mas sabiam que uma caçada brutal os esperava logo atrás. Os bandidos não tardaram a perceber a fuga. Os gritos rasgaram a noite, cortantes e enfurecidos. Primeiro sussurros, depois um rugido crescente que se espalhou pelas colinas rachadas. Luzia podia sentir a adrenalina enternecer sua pele. Cada passo um pacto de sobrevivência. Seus anos de treino, as sombras em que se escondia, o terreno que conhecia com os seus dedos, tudo era colocado à prova. A vila, mais uma vez, parecia a um fio, e a perseguição não seria só por Miguel. Ou qualquer dos que a seguiam, mais uma caçada irracional à própria viúva, que desafiava a morte com a frieza dos guerreiros Apache que a criaram. Cada obstáculo natural que encontravam era uma oportunidade para Luzia virar a mesa, esconder-se em brechas, deixar o inimigo se afogar em sua própria pressa e ignorância. Mas, como a sombra que prenuncia a tempestade, o líder do bando não desistia. Seus passos eram pesados, calculados com ódio e um passado inexorável que ele odiava lembrar. A figura dele se destacava entre a horda, uma presença sinistra que carregava dentro de si feridas antigas e um rancor que queimava fundo. Ele conhecia Luzia, não apenas a mulher diante dele, mas a história que tentava enterrar viva. E foi nessa mesma noite, numa clareira cortada pela lua oculta, que Luzia encontrou a marca gravada no cano da arma deixada para trás. O símbolo Apache pulsava como uma cicatriz aberta. Ela reconheceu a mensagem silenciosa, o prenúncio de um duelo que não teria apenas a vida de um homem ou de uma vila como prêmio. Seria uma batalha pela alma e pela memória que nos laços da fronteira se recusavam a morrer. Com o bando se espalhando pela caçada insana, Luzia sabia que não podia mais se esconder. A perseguição desesperada estava lançada, e ela, caçada, entrava agora numa dança mortal sob as estrelas que ousaram se esconder. A corrida começara. Os galhos secos estalavam sob as botas cansadas dos bandidos, enquanto se moviam com mais cautela. Cada passo pesado, carregado de impaciência e raiva silenciosa. Luzia desaparecia entre as sombras do terreno acidentado, invisível, como o vento que moldava o deserto. Mas cada movimento seu deixava um rastro de medo e desconfiança entre os inimigos. Eles rondavam como lobos famintos, tentando perscrutar o segredo escondido por trás daquela calmaria cortante. Aquele olhar duro e silencioso que jamais se entregava. Nos momentos em que os invasores se aproximavam demais, Luzia deixava que armadilhas ancestrais, preparadas com mãos firmes e mente afiada, cumprissem seu papel. Laços ajustados sibilavam ao redor de pescoços descuidados. Espinhos ocultos punham fim a uma corrida precipitada, antes mesmo que o corpo pudesse reagir. Ela conhecia cada raiz, cada pedra. O terreno era sua extensão natural, um aliado mudo e rigoroso. Entre as silhuetas do bando destacava-se o líder. Ele caminhava ereto,
os olhos afiando cada detalhe ao redor, como se decifrasse velhos segredos escondidos no ar. Pesado. A frieza da sua presença não dizia apenas respeito à crueldade. Havia algo mais oculto. Uma memória gravada na carne. Um laço quebrado. Uma dívida que se recusava a fenecer. Luzia os encarava dessa distância, ciente que ambos carregavam fantasmas diferentes, mas igualmente perigosos. Quando ele jogou a arma, uma pistola antiga com marcas do tempo, repousando perto de um arbusto ressequido, a viúva não precisou se mover para reconhecer o símbolo gravado no metal gasto. Era a marca familiar da tribo Atashi, um emblema que arranhava as cicatrizes profundas de Luzia. Um lembrete cruel de um passado que ela não podia mais negar e de uma guerra que continuava além daquele terreno árido. Enquanto a presença ameaçadora aumentava, o jovem Miguel permanecia silencioso, cativo, mas firme. Seus olhos capturavam cada som, cada gesto sutil da viúva distante. Ele sentia nas veias aquela energia antiga que se rebelava contra o perigo, um fogo controlado, uma calma feroz que prometia resistência. E então, quando o silêncio da noite parecia absoluto, Luzia moveu-se rápido, como um sussurro tecido na escuridão. Com habilidade calma, cortou as cordas ásperas que prendiam o corpo do jovem. Não havia pressa, apenas precisão ensinada em noites de solidão e treinamento duro. Miguel mal teve tempo de recuperar o fôlego quando ela o empurrou para a segurança das sombras, com um olhar que não admitia disfarces nem dúvidas. Fuja! Ele desapareceu entre as árvores, enquanto o terreno começava a se fechar num jogo cruel de caçada e fuga. Mas o resgate só inflamou a fúria dos bandidos. Os gritos explosivos rasgaram a escuridão, multiplicando-se. Na vastidão seca e silenciosa, a perseguição ganhou ritmo frenético, e Luzia sentiu o peso da responsabilidade escurecer ainda mais o ar ao seu redor. A vila toda parecia prisioneira de uma tensão quase palpável, medo e esperança trançados num nó apertado no peito. Porém, como uma sombra que brinca com a luz, Luzia era mestra na arte do engano. Espalhou pistas falsas, desenhos errados no solo frágil, armadilhas invisíveis e distrações que fizeram os perseguidores tropeçar na própria afobação. Cada passo dado no terreno era calculado, cada movimento um convite para que o inimigo se perdesse entre as dores da própria arrogância. Mas o líder não desistia. Seus passos se tornaram a batida grave de um tambor antigo, prometendo um confronto inevitável. A fúria e o ódio gravados em seu rosto eram mais dor que simples rancor. Eram os ecos de uma história de traição e sangue que clamava por resolução. E foi numa clareira silenciosa, onde a lua se escondia atrás de nuvens densas, que Luzia encontrou a prova daquela conexão sombria. O símbolo gravado no cano da arma caída diante dela pulsava como uma ferida aberta. Reconheceu imediatamente o antigo selo da tribo Apache que a formara e, ao mesmo tempo, a condenava a reviver velhas guerras. Era um chamado para que a batalha transcendesse o tempo e o espaço do presente. A perseguição desesperada espalhou-se pela noite, como animais famintos em busca da presa que se esquivava por entre ventos frios e sombras compactas. Luzia sabia que não poderia mais evitar o embate. A fuga não era mais só pela vida de Miguel, ou pela paz da vila, mas pela sua própria alma, pelos segredos enterrados sob camadas de silêncio. Mas então, quando acreditava que poderia controlar o ritmo da luta, uma armadilha cegou o instante.
Cercada e privada de sua liberdade, Luzia foi capturada. Mas não por acaso. Ela se entregou para proteger aqueles que começavam a erguer, no rosto, a admiração silenciosa pela força daquela mulher que não dizia uma palavra, mas cujos olhos falavam de uma tempestade prestes a explodir. Agora, encarcerada entre paredes frias, o silêncio que sempre fora sua escolha tornou-se o prelúdio do confronto final. O momento decisivo se aproxima, e Luzia, mesmo presa, carrega dentro de si a força que poderá virar o destino deste vale marcado pela areia e sangue. A cela exalava um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som abafado da respiração controlada de Luzia. O frio das grades não arrefecia o fogo que ardia em seus olhos. Ela permanecia imóvel, uma estátua viva forjada na reserva e no absoluto domínio da própria mente, guardando o segredo mais valioso, seu silêncio. Nenhuma palavra escaparia daquela prisão, nem para enfraquecê-la, nem para entregar o que os bandidos ansiavam. O tempo parecia arrastar-se, mas dentro dela corria a correnteza turbinada de uma estratégia meticulosa. Movendo-se nos recantos da memória, Luzia alinhava mentalmente cada passo da fuga iminente, traçando rotas invisíveis, buscando a brecha na escuridão ao redor. Sabia que cada movimento fora previsto e que a liberdade dependia da precisão quase cirúrgica de sua ação. Fora das paredes frias, Miguel reunia a resistência da vila, homens e mulheres comuns, que aos poucos despertavam da letargia do medo para dar voz à coragem. Não eram guerreiros ancestrais, mas possuíam uma fé tensa e autêntica na força que Luzia personificava. Cada olhar trocado entre eles carregava uma promessa silenciosa de perseverança. Miguel conduzia o grupo com a determinação firme daquele que aprendera a enxergar além do silêncio, reconhecendo em Luzia a alma indomável da fronteira. Quando a noite avançava, trazendo sua capa densa e sem estrelas, o movimento começou. Passos leves, respirações controladas, sombras que se misturavam às sombras. Luzia sentiu o momento exato de cerrar-se diante dela como um presente amargo. Mundo e silêncio se uniram numa dança tênue. De repente, a porta rangeu numa insistência traiçoeira. Luzia fechou os olhos brevemente, como se comprimisse o ar frio da prisão em sua alma. Com mãos calejadas e delicadas, começou a desfazer o véu de ferro que a prendia. Uma a uma, as correntes trêmulas cederam sem ruído, como se o silêncio conspirasse em seu favor. Cada aro libertado era um passo na dança antiga que aprendera com guerreiros Apache, a dança da sombra e do silêncio. A poucos metros, Miguel aguardava, e peito uma caixa de pulsações rápidas, olhos brilhando com uma mistura de alívio e admiração contida. Sem palavras, suas mãos se entrelaçaram num pacto invisível. Luz e escuridão, silêncio e esperança fundidos. Mal se moveram do cárcere, quando o eco de passos furiosos irrompeu pela noite. Os gritos dos bandidos, longe de intimidar, eram a confirmação do medo que já plantaram nos corações invasores. Luzia segurou firmemente a mão de Miguel, e juntos adentraram nos labirintos do terreno, conhecido como a palma das próprias mãos. A fuga virou. Um balé feroz sob a lua escondida, entre pedras e árvores, laços invisíveis e poços armadilhados. Cada curva, cada sombra, era um convite para o inimigo tropeçar na própria arrogância. Luzia guiava Miguel e a resistência. Seus passos um testemunho silencioso de uma força ancestral que se recusava a dobrar-se. Mas o líder do bando não era sombra qualquer.
Sua presença era uma tempestade sorrateira, que se aproximava com peso e ódio. Caminhava com o rancor esculpido nos olhos escuros, trazendo à tona uma história sombria que se arrastava pelos ossos. Ele sabia, sem dizer, que aquela caçada não era só física. Era o duelo de uma história. Memórias quebradas, sangue velado, traição enterrada sob a poeira do deserto. Quando a chave do destino se revelou no cano caído de uma arma, Luzia sentiu a cicatriz pulsar. O símbolo Apache era uma lembrança cortante. Não era só luta pela liberdade, mas pela alma, pela memória, pelo legado que ninguém conseguiria apagar. No entanto, a fuga foi interceptada. Em meio aos zumbidos de tensão crescente, Luzia se viu cercada, capturada quase propositalmente, um sacrifício silencioso para proteger aquele povo que aos poucos despertava a admiração oculta pela sua força. A prisão agora era seu palco final, palco de um silêncio que vibrava carregado de promessa. No cerne daquela escuridão, Luzia olhou ao redor e percebeu que não estava só. A vila, aquela terra seca e dura, já não a isolava. Quem antes temia, agora a reconhecia como guardiã, símbolo impenetrável de força e resiliência. No instante em que os olhos do líder cruzaram os seus, não havia ódio ou fúria descontrolada. Havia um respeito pesado, uma reconhecida igualdade forjada em antigas batalhas e cicatrizes profundas. Luzia permaneceu firme, sem perder a compostura nem a honra que seus mestres Apache lhe incutiram. Porém, seu silêncio agora era uma promessa não só para si mesma, mas para a vila inteira. A tormenta do passado não apagaria a luz que ela representava. Foi então que, em um movimento de astúcia e paciência inabalável, Luzia executou o plano definitivo. Cada linha de fuga mental, cada rota ensaiada, convergiu no instante-chave. Com a destreza de uma serpente ancestral, ela desfez as amarras invisíveis do confinamento mental. Encontrou a fraqueza nas paredes frias e, num instante quase sagrado, virou a própria prisão contra seus carcereiros. As correntes caíram, as sombras se dispersaram. Miguel e a resistência aproveitaram a abertura criada. Unidos, avançaram contra os bandidos desorientados. Cada golpe forte como o eco das montanhas antigas. O bando ruía, dominado pela sagacidade férrea da viúva e pela coragem recém-descoberta de um povo cansado de temer. No confronto final, Luzia confrontou o líder uma última vez. Entre olhares firmes, a batalha foi breve, mas intensa. Mãos firmes, um corpo que se movia com a precisão da história ancestral, uma força moldada pela dor e pela honra. Quando a poeira assentou, não havia vencedores carnavais, apenas uma paz definitiva forjada no calor do conflito. O líder caiu, não humilhado, mas reconhecendo que aquela luta era maior que um homem. A vila respirava lentamente aquele novo ar. Os moradores olharam para Luzia não mais como a viúva solitária, mas como a guardiã da honra e da esperança. O silêncio dela tornou-se um elo sagrado, um testemunho da força silenciosa que cura feridas e reconstrói mundos. Na manhã que seguiu, luz dourada banhou o rancho. Luzia, agora livre, não carregava só o peso do passado, mas também a promessa de um futuro. Ao seu lado, Miguel não era mais apenas um jovem caçador, mas o companheiro de uma jornada que começava em raízes profundas, tecidas por guerreiros Apache e alimentadas pela coragem imortal de uma mulher que finalmente se permitia olhar para a frente. Sob aquele céu vasto,
onde o vento já não trazia só sussurros de luto, mas canções de renascimento, Luzia deu seu primeiro passo rumo a uma nova história. A história do legado que nunca se apaga, da força que nasce do silêncio e do amor que cura até as cicatrizes mais profundas. Fim.